Graças a Deus, que o Espírito Santo venha sobre você, iluminando o seu entendimento, os seus olhos, abrindo os seus olhos espirituais, para que você possa ver, enxergar, entender, perceber, discernir entre o bem e o mal, e então escolher o bem. Minha amiga, meu amigo ouvinte, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê, diga amém. Pois é, ontem nós falávamos sobre a autoridade restituída, a autoridade divina restituída ao homem. A autoridade que foi perdida com Adão. Adão perdeu a autoridade, entregou a sua autoridade para o diabo, e o diabo desenvolveu esse mundo de forma desordenada, desordeira, rebelde. Por isso que o mundo está assim. Por isso que há convulsão social. Porque o diabo reina, impera neste mundo. Impera na vida daqueles que não se submetem à palavra de Deus. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e começam a obedecê-la, então a luz do Evangelho, a luz divina, faz com que elas possam enxergar. E uma vez que elas optam, escolhem seguir o Senhor Jesus, obviamente elas se transferem ou são transferidas para o reino de Deus. E uma vez no reino de Deus, elas têm a autoridade divina, aquela autoridade que Deus deu a Adão no passado. As pessoas que entram no reino de Deus hoje aqui embaixo na terra têm essa autoridade divina restituída pelo Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus lhes dá essa autoridade. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Depois que ele venceu a morte, depois que ele venceu a tentação, venceu tudo, Jesus assentou-se à direita do Deus Pai. E uma vez sentado à direita do Deus Pai, ele tem autoridade, a autoridade do Pai. E ele, antes de subir e assumir a sua autoridade lá em cima, no céu, à direita do Pai, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E então ele ele comissiona os seus servos, o seu povo, os seus filhos, a irem por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E quem cresce e fosse batizado, seria salvo. Quem não cresce já estaria julgado automaticamente. Portanto, você que me ouve neste momento, que é cristão, você que é fiel a Deus, você que é servo de Deus, você tem que usar essa autoridade que Deus lhe deu. Veja que o salmista Davi, ele disse: que é o homem mortal para que dele te lembres? Falando com Deus. Ele falando com Deus. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que a anjos. Olha só, o ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos. Um pouco menor do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Quer dizer, Deus não apenas fez a sua criatura humana, Adão e Eva, um pouco menor do que os anjos, mas como também de glória e honra o coroou. E diz o seguinte: faz com que ele tenha domínio. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Quer dizer, Deus fez
a criatura humana, o primeiro, a criatura humana, menor, um pouco menor do que os anjos, e de glória, de honra, o coroou. E ainda faz com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Quer dizer, tudo que Deus fez aqui, Deus deu o domínio, deu a autoridade para Adão. Obviamente que quando Adão desobedeceu a palavra de Deus, em outras palavras, ele estava dizendo: olha, Senhor, eu não quero ficar submisso a ti. Eu quero tentar um novo Senhor. E escolheu Satanás. Satanás, então, tornou-se o senhor de Adão e Eva. E, obviamente, Satanás recebeu graciosamente a autoridade de Adão e Eva e desenvolveu esse mundo do jeito que você tem visto. Corrupto, esse mundo injusto, esse mundo cruel. Agora, quando Jesus veio ao mundo, Jesus veio em forma humana, ele então venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu tudo, venceu o pecado, venceu tudo. Então a ele foi dado o direito, o domínio, a autoridade suprema sobre a terra. Quem o segue passa a ter essa autoridade que Adão e Eva tiveram no início da criação. Então, você que é servo de Deus, tem a autoridade de Jesus sobre todo o inferno, sobre os demônios, sobre principados, potestades, dominadores e as forças espirituais do mal. Quer dizer, não há demônio, não há inferno que possam resistir à sua palavra, à sua autoridade. Quando você fala, a sua voz tem autoridade. Você pode até nem ser reconhecido pelo ser humano. Você pode nem ter essa autoridade visível diante dos outros, os seus parentes, seus amigos, seus conhecidos. Mas o diabo sabe que você tem autoridade. E ele se submete a essa autoridade. Ele obedece. Então, quando na Igreja Universal do Reino de Deus nós perguntamos qual o nome do diabo, qual o nome do demônio, o diabo é mentiroso, os demônios são mentirosos, mas eles são obrigados a falar a verdade. Da mesma forma como Satanás falou a verdade quando falou com Deus. Quando Deus perguntou: de onde vem? De onde vieste, Satanás? E Satanás disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, ele não podia mentir para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então ele teve que falar a verdade. Então, ele é mentiroso, é o pai da mentira, mas diante da autoridade maior que ele é obrigado a se submeter e falar a verdade. E isso nós temos usado na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos feito as pessoas entenderem que há uma autoridade restituída, a autoridade de nosso Senhor Jesus, que nós, servos de Deus, que todos os servos de Deus carregam consigo. E é claro, se você tem autoridade e não usa, você vai perdê-la no sentido de não usá-la. Então, os benefícios que você teria para alcançar com ela, você não vai ter, porque você não usa. Então, muitas pessoas, muitos cristãos, a maioria dos cristãos, eles desconhecem o fato que, quando nós abrimos a boca, quando falamos com Deus, é a oração. Deus, então, ouve as nossas palavras, nossas súplicas. Mas também tem outro tipo de oração que nós fazemos, que é uma oração quando nós externamos a nossa autoridade, nós manifestamos a fé no Senhor Jesus, nós esboçamos a autoridade do Senhor Jesus
quando mandamos os demônios ficarem de joelhos, quando mandamos os demônios saírem, quando mandamos os espíritos imundos que estão na casa da pessoa virem também sobre aquela pessoa que está endemoniada para fazer um pacote e libertar aquela criatura daqueles espíritos imundos. Ora, minha amiga, meu amigo, isso só faz quem tem autoridade. Se você tem autoridade e não usa, é problema seu, mas você tem autoridade. Se você está no reino de Deus, se você é serva de Deus, se você está vivendo sua vida de acordo com a palavra de Deus, então você tem essa autoridade para usá-la contra o inferno e tomar posse daquilo que você tem direito. Por exemplo, a pessoa que é de Deus, ela não fica orando, ó Deus, ó Senhor, cura essa enfermidade, cura essa enfermidade. Não, a pessoa mesmo diz, em nome do Senhor Jesus, eu digo para essa enfermidade, essa moléstia, isso, aquilo outro, para sair agora, desaparecer desse corpo. Quer dizer, ela usa o nome de Jesus para exercer a sua autoridade. Foi por isso que Jesus nos deu o nome dele. Para que você acha que o Senhor nos deu o seu nome, o seu Espírito e a sua palavra? Para que nós viéssemos usá-los a fim de exercer a autoridade dele neste mundo e levar as pessoas ao pleno conhecimento do Senhor Jesus, levar as pessoas ao reino de Deus. Ora, você tem essa autoridade, use-a. Use-a dentro da sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você for, use dessa autoridade. Se você tem discernimento que aquela bênção está amarrada, presa, acorrentada, você tem o direito a ela e você não usa, você não toma posse dela, então presta atenção, não adianta você ficar orando, ó Deus, me dá essa bênção. Não adianta, porque não vai resolver. Você tem que usar a sua autoridade. Então nós temos a oração que fazemos ao Deus Pai, em nome do Deus Filho, e o Espírito Santo atende. O Deus Espírito atende. E temos a oração que nós exercitamos a autoridade divina para fazer, eliminar, arrancar, expelir o mal, os espíritos imundos da vida das pessoas. E não só da vida das pessoas, mas também da nossa casa, no nosso trabalho. Se você vê que tem alguma coisa amarrada na sua vida, comece a usar a sua autoridade. Use a sua autoridade. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus isso. Em nome de Jesus aquilo. Sai isso, sai aquilo. Você vai ver que as coisas vão mudar. Você verifica, por exemplo, que Josué fez o sol parar. A lua parou também. Ele não orou a Deus, ó Deus, para o sol. Não, ele mandou o sol parar. Ele mandou a lua parar. Quer dizer, ele, Josué, estava consciente, certo, absolutamente convicto da autoridade divina na vida dele. Então, ele usou essa autoridade porque ele precisava vencer os seus inimigos. Ora, Jesus também usou da autoridade dele quando falou com uma árvore, ou melhor, com a figueira. Ora, figueira não tem ouvidos, não é verdade? Mas Jesus falou com uma figueira e disse-lhe, nunca, jamais nasça fruto de ti. E aquela figueira ficou seca, amaldiçoada, acabou. Porque a palavra de autoridade faz com que até o que não tem ouvidos passe a ter ouvido. A doença não tem ouvidos, mas você vai falar com ela e ela vai sair da vida da pessoa. Sim, o espírito imundo, você não vê o espírito imundo, mas se você fala, ele é obrigado a sair, porque ele reconhece, ele se submete, ele é obrigado a se submeter à sua autoridade, porque a sua autoridade não é sua, foi Deus quem lhe concedeu. Deus lhe deu domínio sobre as obras das mãos dele. Agora, ainda disse mais, tudo puseste debaixo dos seus pés. Quer dizer, está tudo debaixo dos nossos pés. Nós não podemos deixar que Satanás tenha tudo neste mundo debaixo dos seus pés, inclusive a nossa vida. De jeito nenhum, nós não aceitamos isso. Então, quem é de Deus assume a sua autoridade divina e exercita essa autoridade. Esse é um fato, é uma realidade. Então, quando você
usar da sua autoridade no Senhor Jesus, você pode ter certeza que o diabo obedece. Ainda que ninguém creia em você, ainda que o mundo zombe de você, ainda que você seja talvez ridicularizado, zombado, né? Sofra bullying por conta dos seus amigos, parentes e conhecidos. Não importa, você tem a autoridade de Deus para expelir o mal, para fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que é a vontade de Deus, a vontade de Deus. Não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, o Senhor Jesus restituiu-nos a sua autoridade. A autoridade que havia sido perdida lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Agora, nós temos a autoridade de Jesus para expelir o mal. Por exemplo, quando eu digo em nome do Senhor Jesus seja abençoado, eu estou exercitando a minha autoridade. Quando eu digo o espírito imundo que está lá na China atuando nessa pessoa, ela entra na internet e me pede ajuda em oração. E eu digo daqui do Brasil, o espírito imundo que está nessa criatura, sai daí agora. O espírito vai sair da vida dela porque eu estou exercitando a minha autoridade, eu estou exercitando o poder que Deus me deu em nome do Senhor Jesus, pela palavra do Senhor Jesus e no Espírito do Senhor Jesus. Você, minha amiga, meu amigo que está enfrentando dificuldades, problemas, uma série de situações complicadas na sua vida, é porque você fica orando quando você tem que exercer a sua autoridade. Você tem que exercer a sua autoridade em vez de ficar orando. Não adianta orar. Quantas orações você já fez e não resolveu esse problema? Em nome do Senhor Jesus, você tem autoridade para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Você tem a autoridade de Deus. É por isso que muitas pessoas oram, têm orado e não têm conseguido resposta de Deus. Não é que Deus não tenha respondido, não. Deus, ele deu autoridade. Deu autoridade. Lembra de Moisés? Você lembra de um fato que aconteceu com Moisés? Moisés saiu do Egito e chegou ali no Mar Vermelho, diante do Mar Vermelho. Vinha também o faraó e o seu exército atrás do povo hebreu. E Josué não podia correr nem para um lado nem para o outro, não podia voltar atrás, não podia ir para frente. Ele estava literalmente cercado dos lados altas montanhas. Atrás vinha o faraó, o inimigo feroz. E na frente tinha um mar vermelho, E Moisés orou, ó Deus, o que eu faço? E Deus falou assim, pare de falar comigo, pare de orar, Moisés. Vá em frente. Você não tem o cajado na mão, rapaz? Toca, fere as águas do Mar Vermelho, ela vai se abrir. Bom, quando Moisés tomou atitude, o que aconteceu? O mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Quer dizer, a gente não pode ficar esperando que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Se é algo que compete a nós não podemos esperar que Deus venha fazer, nem orar para Ele. Nós temos que fazer. Não adianta ficar pedindo, Deus, envia um anjo para fazer isso. Não, eu não vou enviar anjo, não. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Quando eu entro num avião, eu falo, Senhor, coloca os teus anjos poderosos guardando essa aeronave. Então eu oro, eu peço a Deus aquilo que eu não posso fazer. Eu não posso botar anjos ali guardando o avião. Mas eu posso pedir ao meu Deus que coloque anjos que guardem o avião. Então, isso acontece. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, há coisas que Deus ele pode fazer, mas Ele não vai fazer, porque Ele deu autoridade para a gente fazer. Ele deu domínio para você fazer. Você tem autoridade de Deus para você executar a vontade dEle. Agora, é claro, se você usa a autoridade de Deus para satisfazer os seus caprichos, a sua vaidade pessoal, aí você vai se dar mal. Aí você vai se dar mal. Porque quando Deus nos dá o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito da fé, o Espírito da autoridade dele, Ele nos dá o Espírito dele para que a vontade dele seja feita. Não a nossa vontade. Não a nossa vontade.
Se você faz a vontade de Deus, você tem autoridade para continuar fazendo e exercendo a sua autoridade, o poder que Deus lhe deu. Mas você tem que fazer isso por conta própria. Não pode ficar esperando que outros venham fazer. A autoridade é sua, então use a sua fé. É isso que é fé. A autoridade e fé tem tudo a ver. Quando eu uso a minha fé, eu estou usando a minha autoridade. Quando eu uso a autoridade, eu estou usando a minha fé. Então, é isso que tem que acontecer. É isso que Jesus nos deu. Nós temos esse direito. Que maravilha, né? Que coisa gloriosa. Portanto, quando o mal se manifestar na sua frente, não é só manifestar numa pessoa quando está manifestada, incorporada, digamos assim. Não, em tudo que acontecer ao seu redor, em tudo na vida. Uma máquina, o carro não escangalhou, o carro no meio do nada, do deserto, o carro para e você não sabe o que vai fazer. Então você tem autoridade para falar, eu, em nome de Jesus, esse carro vai ter que andar. Esse carro vai ter que andar até chegar no destino. E você sabe que ele vai andar, ele vai obedecer, mas ele não tem ouvidos. A figueira também que Jesus amaldiçoou também não tinha ouvidos, mas obedeceu. Então, a autoridade está acima de tudo que existe na face da terra. É por isso que o texto sagrado diz que tudo o Senhor pôs debaixo dos nossos pés. Tudo é tudo. Não há exceção. Agora, a gente tem que usar essa autoridade para salvar, para libertar, para curar, para ajudar as pessoas, para fazer notória a grandeza do nosso Deus, para que o mundo saiba que Deus, o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, é o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente, fará no futuro. Agora ele faz muito mais com aqueles em parceria, em colaboração com aqueles que estão vivenciando o seu reino, que estão vivendo a fé, assumindo a fé viva no Senhor Jesus. Agora vamos ouvir testemunhos que receberam o poder do alto, a autoridade de Deus e o que mudou na vida dela. Meu nome é Alessandra Zanutto, eu tenho 38 anos e antes de conhecer o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito nervosa, muito agitada, eu não tinha muita paciência com outras pessoas. Então, assim, isso me dificultava muito, às vezes, até mesmo no trabalho, porque eu sempre tive cargos autogerenciais que, com a minha agitação e a minha ansiedade, atrapalhava eu tomar decisões de estratégias. Era uma pessoa que eu não acreditava no amor, porque eu vim de uma separação, a minha família, todos são separados, todos traem. Então, assim, eu não acreditava mais no amor. Então, todo o vazio que eu tinha, eu jogava em cima do trabalho. Então, eu era uma pessoa muito workaholic, essa era a verdadeira palavra, uma pessoa que trabalhava muito, porque todo aquele vazio eu externava para o trabalho. E por não acreditar no amor, eu era uma pessoa que eu saía com várias pessoas, com vários homens, mas não querendo nada sério. Então eu só tinha casos, eu não queria ter nada sério com ninguém. Eu acabei perdendo o emprego, era o emprego dos meus sonhos na época, e eu me vi sozinha, me vi isolada, tendo a minha filha para criar, o pai não ajuda. Então eu cheguei a um momento que eu passei a pensar o que eu ia fazer da vida, né? E eu tive realmente pensamentos de morte. Eu nunca tentei me matar nem nada, mas passava os pensamentos que era melhor morrer, que eu e minha filha morresse do que ter a vida que eu estava tendo. E foi até que eu recebi o convite e eu fui. E quando eu cheguei, eu vi que era totalmente diferente do que eu pensava. Eu me derramei para Deus aquele dia. Eu externei toda aquela vida que eu tive, eu consegui externar para Deus aquele dia e pedir para Deus se realmente Ele existisse e se realmente eu tivesse chances, eu iria servi-lo. Então, a partir desse momento, eu entreguei minha vida no altar. Eu não tinha nada para entregar para Deus, nada, a não ser a minha própria vida. Então, eu entreguei a minha vida no altar, comecei a fazer o que era, todo direcionamento que era dado, eu comecei a praticar. Eu tinha bastante dúvidas, eu tirava essas dúvidas que eu tinha e fui caminhando, até que chegou um momento que eu
eu fiz um propósito com Deus, que era algo muito forte, que era um sacrifício muito grande para mim, como pessoa, era o meu eu que ia ser sacrificado. E eu falei para Deus, eu quero te conhecer. Foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Ali veio tudo, todo o meu passado, tudo parecia que eu estava sendo perdoada de tudo, assim, eu estava sendo realmente perdoada de todas as coisas que eu tinha feito antes de conhecer a Deus. E em seguida, eu buscando, eu querendo cada vez mais de Deus, com a minha vida sempre no altar, sendo obediente, sendo fiel, obedecendo tudo que era dado a nós, todo o direcionamento que era nos dado, eu recebi o Espírito Santo. Aí tudo mudou mesmo. Eu comecei a me sentir uma pessoa forte, eu comecei a ter paz. Eu comecei a perdoar tudo aquilo que eu não perdoava, mãe, o jeito de ser da família, sabe? Todas as traições que me deixavam muito chateada, aquilo eu comecei a perdoar, eu comecei a entender de tudo de onde vinha aquilo. Eu comecei a ser uma pessoa mais tranquila com a minha filha, eu comecei a dar direcionamentos para ela, que até então a gente nunca tinha entrado numa igreja, então ela não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar em Deus. Então eu comecei a ensiná-la também e de repente eu comecei a ver que eu tinha um domínio próprio, ter domínio de toda aquela ansiedade que eu tinha, aquela agitação. Veio a calma, veio a paz, veio a tranquilidade, veio a certeza que tudo ia dar certo, que tudo ia acontecer no seu tempo. Não importa quais são as lutas, o que acontece, tenha certeza que o Espírito Santo está comigo, que eu vou conseguir dar a volta por cima, que eu vou conseguir fazer acontecer. Então, assim, eu acho que esse poder, essa força que vem do alto mesmo, do Espírito Santo, é a coisa mais importante que hoje eu tenho. Eu era uma pessoa que eu não acreditava no amor. Hoje, eu busco e eu acredito nesse amor. Então, hoje, o Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Tudo mesmo, assim, eu não coloco nada na frente dele. Tudo que eu faço, eu peço o direcionamento dele. Todas as coisas que eu vou tomar como decisões importantes ou não tão importantes, eu peço o direcionamento do Espírito Santo. Porque ele é a minha paz, é a minha fonte, é a minha base. E sem essa base, eu tenho certeza que eu não consigo chegar onde eu quero e não conseguiria estar onde eu já estou. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. E não se esqueça que neste domingo, aqui no Templo de Salomão, a partir das 9h30, de 9h30 às 10h, nós teremos uma reunião especial só para quem quer receber o Espírito Santo. E a partir de então, segue a reunião normal, tá bom? Templo de Salomão aqui no Brás. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.